E oi, gente, bora lá. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Estou. Sim, estamos prontos. Tudo com o cérebro aqui pensando. Sim. Então, vamos lá. Estudos complementares hoje, ajustando alguns assuntos em relação à parte hospitalar, para quando vocês se depararem com um estoma intestinal, né? Então, assim, é um assunto que eu sou suspeita, eu gosto, é minha área, né? Mas eu vejo que ele é muito negligenciado. Então, assim, muita gente só vai aprender a lidar com o estômago na hora que está com um paciente com o estômago na mão, né, na frente. E aí não sabe direito o que fazer. O enfermeiro, ele é a referência para ter o olhar, vocês precisam pelo menos ter o olhar do que é certo e do que é errado, né, para que a gente consiga não prejudicar o paciente que já tem uma complicação ali por si só. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas questões relacionadas à pele do estomizado, né? Por que a gente fala que é uma pele que precisa de cuidados especiais, né? Porque cuidado é a palavra-chave aqui. Então, a gente tem que ter cuidado em uma série de etapas que envolvem essa questão do estomizado, tá? Um estômago, ele nunca vem sozinho, então ele já carrega todo um significado, né, tanto em relação à sua função, né, para eliminação de excrementos, quanto com o motivo que ele foi causado. Então, ele pode ter sido causado por um câncer, ele pode ter sido causado por uma doença inflamatória que prejudica toda a qualidade de vida da pessoa, ele pode ter sido causado por um acidente, né, com trauma abdominal, ele pode ter sido causado por um incidente com uma arma, né, com uma arma de fogo, enfim, uma faca, enfim. Ele pode ter sido causado por uma série de contextos que trazem uma repercussão não só fisiológica, mas psicológica também, né? Então, quando a gente pensa na pele dele, a gente já tem que pensar numa forma de tirar desse paciente um ônus de ainda, além de tudo isso, carregar uma ferida em volta do estômago, né? Uma ferida causada pelo estômago. Então, o que a gente vai estudar hoje é para ser uma aula leve, não é nenhuma aula, é para ser assim, quem foi meu aluno, quem teve aula comigo de fundamentos, eu sempre coloco essa aula no meio, porque ela não está muito clara na nossa grade curricular, mas é uma coisa que vai fazer muita falta na prática, tá? A gente nunca esquece quando vem o pessoal e fala assim, enfermeira, tem uma paciente com estômago ali, não para bolsa nenhuma. E aí a gente começa, gela, né? Porque você fala, nossa, quando não para a bolsa, não para nada no estômago, alguma coisa tem, né? E esse alguma coisa tem é muito passível de intervenção se vocês souberem avaliar pelo menos o básico. Então, a minha intenção aqui é que vocês saibam olhar e saber, assim, entender o básico que está acontecendo. E falar um pouquinho das etapas que envolvem tudo isso, tá? Então, nós vamos começar, deixa eu ver quantas, nós estamos em 23 pessoas, se tiver mais gente, eu não sei se tem gente perdida aqui, mas depois eu vejo. Nós vamos começar falando do caso da senhora Regina, então, um caso fictício, né? Mas com algumas coisas que acontecem aqui, muito, muito corriqueiro de acontecer. Então, a senhora Regina, né, do sexo feminino, uma senhora viúva de 59 anos, que tem 2 filhos, mora sozinha na periferia da região metropolitana de São Paulo. Ela é obesa, tem um IMC de 34, né, a gente fazendo a continha aí sabe que isso é um sobrepeso já importantíssimo, que repercute na saúde. Ela é semi-analfabeta, ela não sabe ler, mas ela escreve o nome dela completo, tá? Sendo necessário o uso de linguagem simples para a compreensão dos cuidados. Ela é portadora de diabetes, né, do tipo 2, de hipertensão e uso captopril de 50 miligramas, 2 vezes ao dia via oral, a metformina de 850, 3 vezes ao dia via oral.
Faz 2 anos que ela descobriu um câncer coloretal, e ela foi indicada, né, para a confecção de uma colostomia permanente. Entendam bem aqui, antes da gente continuar o caso, que existem vários tipos de estomias. Nós vamos falar das colostomias, que é as estomias no cólon, tá? Então, a gente vai falar das estomias intestinais. Eu vou falar um pouquinho dos 2 tipos. Aqui, no caso da nossa paciente, a gente tem uma colostomia que é permanente. Nós vamos falar desse conceito, segura aí. Antes de qualquer coisa, a gente precisa que vocês peguem pelo menos alguma coisa para anotar, tá bom? Vai ter algumas respostas que vocês vão participar aqui comigo. Após a realização dos exames pré-operatórios e identificação de lesão no terço inferior intestinal, então pensem lá na anatomia do intestino delgado, intestino grosso tem a sua porção ascendente, transversa, descendente e reto, tá? Então, tem toda uma característica diferente, que, né, acontece coisas diferentes nessas porções aí do intestino grosso. E o câncer, né, o tumor dela é na lesão inferior do intestino, ou seja, já chegando ali no reto e na ampola retal. E foi indicada pela posição, é uma área muito comum de ser acometida, né, por câncer, e foi indicada o que a gente chama de amputação abdômeno-perineal do reto. Então, o que é isso? É abrir, literalmente, o abdômen e o períneo, e vai fazer a ressecção dessa parte do intestino, ou seja, eles removem toda essa parte de da hábito do períneo, remove a parte do ânus e a porção da ampola retal e, às vezes, subindo um pouquinho mais a parte do reto, tá? Até onde eles localizarem ali que há risco, né, em relação ao câncer. Então, ela vai fazer o que a gente chama de amputação. Esse paciente vai ficar sem o ânus, então ele vai ter uma sutura. Quando ele voltar para você, ele vai ter uma sutura na região de períneo, tá? E vai confeccionar essa colostomia que a gente entende que é permanente por conta disso, porque a clínica dela não vai permitir que ela restabeleça o trânsito intestinal novamente. Essa paciente, ela vai ter que viver para sempre agora com esse estômago, tá? Ao exame físico, vocês vão encontrar uma paciente consciente, muito ansiosa, né? Eu quero falar um pouquinho sobre esse estado de ansiedade dos pacientes estomizados, com uma queixa de dor abdominal no score 7, né? Então, a palpação. Então, quando palpa o abdômen dela, ela refere uma dor de 0 a 10 em 7. Que é uma dor considerada o quê, né? Alta, tem que intervir. Uma pressão arterial de 150 por 90, uma frequência cardíaca de 105, uma frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto. Uma temperatura axilar de 36,5 e sons respiratórios normais, a ausculta cardíaca com bulhas rítmicas, normofonéticas, o abdômen dela está globoso, distendido, né? Vocês conseguem entender a diferença de globoso e distendido. Exame físico, gente, é um trem que vocês têm que rever, tá bom? Peguem esses termos, vão atrás para estudar para o estágio, tá? Muito, muito diferente você falar de abdômen globoso, abdômen distendido. Timpânico, com ruídos hidroaéreos normoativos, ou seja, está dando para escutar a movimentação, né, do peristaltismo dela. Os ruídos hidroaéreos é porque tem tanto água quanto ar movimentando o intestino dela e a gente escuta, tá? Os ruídos hidroaéreos são os sons que a gente escuta no abdômen. E está de jejum, por prescrição, porque ela precisa passar por um procedimento. Então, na admissão, o que aconteceu? A enfermeira que é estomaterapeuta, né, que normalmente estomaterapeuta é uma enfermeira que tem um só para um hospital, raramente se pega um hospital que tem mais de um, ela estava de folga nesse dia, não tinha outro enfermeiro que fosse treinado ou que fosse referência para pacientes que vão fazer estomas naquela instituição. Sendo assim, a demarcação, ou seja,
a localização onde esse estoma vai ficar no abdômen dela vai ser feita pelo próprio cirurgião já na sala cirúrgica, lá na sala operatória, tá bom? Em cima disso, aqui, é só para vocês entenderem um esqueminha esquelético, né? Então, aqui mostrando qual é a porção que vai ser retirada nessa cirurgia. Então, olha aqui o que eu falei. Deixa eu colocar aqui uma ponteirinha. Aqui temos a gente sabe que é uma colostomia, então vai ser um estoma feito no cólon, então não é no intestino delgado, no ilho. Se fosse no ilho, seria uma ileostomia, tá? Aqui a gente está falando de cólon, então colostomia. Aqui, quando a gente pensa no cólon, a gente tem o cólon ascendente, que é o logo que saiu do intestino delgado. Então, as características das fezes ainda são muito líquidas, o pH é muito ácido, o intestino grosso vai começar o processo de absorção dos líquidos e dos eletrólitos aqui, nessa porção que sobe, aí depois vem para o transverso, onde vai começar a formação mais pastosa, né, a formação mais concentrada das fezes, do bolo fecal. O restinho de absorção vai acontecer na porção, né, descendente desse cólon, e aqui é onde se prepara mesmo o bolo fecal para a evacuação. Então, aqui é onde vai acontecer a ressecção dessa paciente, tá? É como se o câncer dela estivesse aqui, ó. Aqui é o ânus, aqui é onde está o câncer foi localizado, o tumor, e eles vão fazer a ressecção de todo o reto e até aqui. Ela vai ficar, então, com essa porção interna de intestino grosso e um estômago que normalmente, pela posição de ressecção, vai ser do lado esquerdo. Não é uma regra, tá? Depende muito do histórico de paciente, depende muito de algumas coisas, mas a priori, se a paciente vai fazer uma amputação de reto, a gente já pode saber, já pode imaginar que ela vai ter um estômago localizado na porção inferior à esquerda, tá? Que é justamente aqui a pontinha onde vai ficar o estômago. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Beleza? Vamos lá, então. Nesse caso, a gente vai para a primeira questão, tá? Aqui eu vou fazer a questão e vou deixar um tempo para vocês analisarem. Aí eu vou pegar aqui o nome de uma criatura que está aqui ao vivo comigo para me dizer por que escolheu essa resposta, tá bom? Olha só o nosso primeiro... Ah, vai ser assim ao vivo! Quem sabe faz ao vivo! Ah, mas é para a gente discutir, tá bom? A primeira, então, olha só. Ao realizar a avaliação inicial da dona Regina, recém-admitida na clínica médico-cirúrgica, então ela voltou, tá? Lá do centro cirúrgico. Ela foi recém-admitida da cirurgia de confecção desse estômago, de ressecção do tumor. A enfermeira Joana, que agora são todos vocês aí, a enfermeira Joana elencou os seguintes problemas e intervenções. Então, ela vai, aqui vocês vão ver que na resposta tem o problema e a intervenção específicas em relação à marcação e à confecção desse estômago, tá? Então, isso a gente vai usar lá a história dela, que a gente já tem algumas informações, e vai trabalhar o que é um problema e o que a gente tem que colocar de intervenção para esse problema, pensando nessa, em relação à confecção do estômago. Então, olha lá. Letra A, ela mora sozinha e é semi-analfabeta. O que eu vou pensar? Esse é o problema, né? O que eu vou pensar para isso? Vou orientar os principais cuidados com o estômago, é o que eu vou fazer. Obesidade, o que eu vou fazer com esse problema? Eu vou solicitar avaliação nutricional e o encaminhamento. Para ansiedade, o que eu vou fazer? Eu vou administrar um ansiolítico após a discussão com a equipe médica. Para alteração dos sinais vitais, que ela está lá, lembra que ela está com 15/9, ela está respirando, né, tá apneica, ela está agitada, ela estava, né, sentindo que ela estava ansiosa, ela tem referência de ansiedade lá. Para essa alteração de sinais vitais, o que eu vou fazer? Eu vou monitorar esses sinais vitais com intervalo máximo de 2 em 2 horas até estabilizar. Essa é a alternativa A. Alternativa B.
Ela mora sozinha, é semi-analfabeta. O que eu vou fazer para isso? Vou identificar um possível cuidador para realizar os cuidados com o estômago e verificar a possibilidade de autocuidado. A obesidade, eu vou atentar para a correta demarcação do sistoma, a fim de evitar complicações. Para a ansiedade, eu vou orientar quanto ao procedimento cirúrgico e cuidados pós-operatórios. E para alteração dos sinais vitais, eu vou controlar a dor e monitorar sinais vitais com um intervalo máximo de 2 em 2 horas até estabilizar. Pensem, eu quero que vocês entendam quais são os problemas e as intervenções mais corretas aplicadas a essa questão específica aí de confecção do estômago. Estou marcando aqui 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês elaborarem aí. Coloquem, anotem, por favor, a resposta de vocês, que eu vou querer saber quem respondeu o quê. Estamos em 26 pessoas. Bora lá? Eu queria dar um jeito de vocês sinalizarem para mim, tipo, se eu fizer isso, vocês vão me xingar? Tipo, voltar lá para a tela e falar assim, quem acha que a letra A abre a câmera? E quem acha que a letra B abre a câmera? Vocês vão me xingar se eu fizer isso? Vamos nesse... Impossível. É impossível? Ai, meu Deus. É que eu queria saber quantos acham que é a letra A e quantos acham que é a letra B. Vamos lá, voltei para cá, hein? Vamos lá. Quem acha que é a letra A? Eu acho que a letra... Ah, não, a letra B que eu acho. Alguém acha que é a letra A, gente? Não? Ninguém foi na letra A? Tá muito fácil esse caso, né? Eu vou começar a complicar mais para vocês. Complica não. Por que não seria a letra A, gente? Fala aí para mim já. Vamos. Eu acho que é a letra A. Porque assim, o fato dela ser semi-analfabeta e a gente começar já na primeira intervenção, orientar ela quanto ao cuidado com o estômago. Na letra B, fala para a gente verificar a possibilidade do autocuidado, porque é um pouco mais complicado para a gente orientar essa pessoa, é mais fácil que a gente encontre um cuidador ou verifique até onde ela pode ter esse autocuidado com ela, para que não aconteça nenhum problema durante o cuidado com o estômago. Uhum. Tá. Já eliminei já nessa parte. Perfeito, Jô. O que mais? O que mais que lá, já que a gente chegou ao consenso que é a letra B, ai, que eu fiz. Vamos entender por que não seria, então, a letra A. Além dessa questão que a Jô colocou. Ela já é bem invasiva, né? Hã? A letra A já seria muito invasivo, né? Já entrar com ansiolítico. Muito bem, muito bem. Olha só. Isso. Questão do ansiolítico, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Isso, perfeito. A gente tem várias formas não medicamentosas de trabalhar a ansiedade, né? Antes de chegar ao conceito de que a pessoa precisa de um ansiolítico, né? Oral, químico, na verdade, né? Então, essa é uma das coisas mais importantes aqui. Essa questão de orientar quanto ao que vai acontecer, gente, é uma coisa assim que dá para medir
o nível de ansiedade antes e após, né? Eu costumo falar, falei isso na outra aula, eu costumo dizer isso para vocês, quando tiver algum paciente no setor dando trabalho, porque ele chama demais, ou porque ele está reclamando demais, ele está com um nível de ansiedade, ele está gritando ajuda para ser esclarecido em relação a alguma coisa. É porque ele realmente está muito ansioso, tá? Então, assim, tem gente que verbaliza a ansiedade de várias formas. Tem gente que verbaliza a ansiedade falando, né? Tem gente que verbaliza chorando, tem gente que verbaliza agredindo a enfermagem, tem gente que verbaliza brigando, tem gente que verbaliza se calando, e aí os sinais vitais explodem. Então, sempre a gente vai precisar entender, né, que é um pedido de orientação, ele precisa saber o que está acontecendo. Pensem nessa pessoa, né? Ela já tem uma série de dificuldades e ela ainda vai ganhar um estômago pro resto da vida. Então, essa ansiedade precisa ser tratada sem ser primeiramente com medicação. Tem uma outra coisa que eu gosto de enfatizar bastante na letra A, que não é legal, que é para o problema da obesidade. A obesidade é um problema? Vamos começar aí, né? A gente tem que entender que é um problema, né? Então, ela tem um IMC que mostra um risco, né, para a saúde dela. Só que vai adiantar alguma coisa eu chamar agora, né, uma avaliação nutricional e encaminhar ela para o nutricionista, né? A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Isso é para pensar lá na SAI, quando vocês estiverem fazendo SAI, nesses encaminhamentos. Tomem cuidado para vocês não serem enfermeiros encaminhadores. Tá? A gente precisa pegar a situação na mão e entender o que eu posso fazer nesse momento. E não só, eu vou encaminhar para o psicólogo, ela está deprimida, eu vou encaminhar para o psicólogo. Ela está desnutrida, então está obesa, eu vou encaminhar para o nutricionista. Ela tem medicações altamente complexas, eu vou encaminhar para o farmacêutico. Ela tem procurar um cirurgião, ou encaminhar para o médico cirurgião. A gente tem que parar, eu vejo hoje um monte de enfermeiro encaminhador. Só serve para isso. O paciente passa com ele para ser encaminhado a alguém. E isso não é uma intervenção de enfermagem específica, tá? Isso não é trabalhar o problema do paciente. Então, aqui, não vamos solicitar avaliação nutricional em encaminhamento. A gente pode pedir um parecer do nutricionista sim, porque a gente está falando do trabalho multi. Mas tem coisa que eu posso fazer agora. E quando a gente fala assim, qual a sua intervenção em relação à confecção do estômago, nesse momento que você está com essa paciente na mão, o que a obesidade representa para um paciente que vai ser estomizado, gente? Pensem no abdômen globoso e distendido, com um estômago. O que vocês acham? Por que é importante entender que a obesidade é um problema para essa paciente? Me digam. Pode estar relacionada à mobilidade dela? Pode estar relacionada à mobilidade, o que mais? Até para visualização, né, do estômago. A visualização do estômago. Depende como está o abdômen. Como que a gente vai ensinar essa paciente o autocuidado se ela não enxergar o que ela está fazendo? Né? Então, a posição desse estômago em relação ao seu campo visual pode ser uma coisa que, se não for pensada, vai prejudicá-la para o resto da vida, tá? Essa questão de que, normalmente, o paciente, depois da cirurgia de estômago, até ele se adaptar, ele emagrece muito. Então, às vezes, você pensou num bom lugar, só que aí, de repente, ela começou a emagrecer, e esse lugar vai ficar fora de um músculo de sustentação, e isso pode comprometer todo o pós-operatório, tá bom? Então, excelente. Então, qual que é a certa mesmo? É ver que se ela mora sozinha, ela vai precisar do autocuidado, ela mora sozinha, tá? Então, a gente precisa entender qual é a melhor possibilidade de ensinar esse autocuidado. Mas ela é semi-analfabeta, um monte de coisa na cabeça, não vai adiantar eu passar tudo isso para ela agora, ela não vai aprender, tá? Então, eu preciso identificar uma possível pessoa próxima a ela, que saiba fazer esse cuidado e que saiba enfatizar esse autocuidado para ela em casa, tá? Isso tem que começar o quanto antes dentro do hospital, não pode ser no dia da alta, tem que ser no dia da internação,
tá bom? A obesidade, o que eu vou fazer em relação à obesidade? Posso até pensar no nutricionista depois, mas agora eu preciso entender que eu preciso me atentar a essa obesidade para marcar o estômago no lugar correto, para evitar algum tipo de complicação. Nós vamos falar disso lá para frente. A ansiedade, a gente vai orientar quanto ao procedimento, quanto aos cuidados. Se vocês tiverem a possibilidade de pegar paciente antes de ir, tem muitas situações de estômago que são, como fala, urgências. Aí você não tem como fazer muita coisa de orientação, mas quando são cirurgias eletivas, o ideal é que a gente mostre para esse paciente como é um estômago, né? Então, ou pega uma foto, ou pega mesmo uma maquetezinha. Eu usava damasco, a fruta damasco pintada de esmalte, colava numa plaquinha e mostrava. É assim que fica o seu estômago, por aqui que vai sair as fezes, e a gente cola a bolsa em cima assim. Então, eu fazia todo o autocuidado em cima de uma plaquinha com damasco. Então, ele precisa entender o que ele vai achar quando ele voltar do centro cirúrgico, tá? No abdômen dele. Entender que aquilo é o significado da vida dele. Ele só está podendo continuar a viver porque existe a possibilidade de colocar o intestino dele no abdômen. Quando ele tem ele olha para o estômago e ele vê esse significado, gente, tudo muda. Ele não olha mais aquilo como se ele fosse um paciente sujo, como se aquilo fosse um castigo. Não, ele passa a ver de uma outra maneira, tá? A orientação aqui, ela é mandatória para essa interpretação do paciente. E a questão dos sinais vitais, eu tenho que primeiro controlar a dor. Ela estava com dor à palpação. A gente sabe que dor altera sinal vital. Então, a gente precisa, paciente referiu a dor 7, ele precisa de intervenção imediata para essa dor, porque essa dor pode estar alterando o sinal vital. Às vezes o paciente não pode conversar, está lá na UTI, sedado, e ele está com tudo bem, está tudo tranquilo, só que ele está com alteração do sinal vital. Você dá um monte de medicações para baixar a pressão, não consegue efeito, vai checar se esse paciente está com analgesia. Às vezes ele está com uma dor tremenda e ele está alterando toda a parte de sistema, toda a parte dele de sinais vitais por conta disso, tá bom? Então, aí está a nossa respostinha bonitinha. Aqui, só para contextualizar essa questão, né, que eu já falei bastante, mas os estomas geram um impacto tanto físico quanto emocional, e muitos trabalhos relatam, né, que é um conjunto de sentimentos, e a gente tem que estar pronto para responder essas questões. Então, assim, quando você estabelece o vínculo, e aqui entraria uma outra aula, né, sobre comunicação terapêutica, que é, de fato, você estar disposto, né, disponível em, assim, ouvir o paciente e entender o que ele precisa. Espera aí só um pouquinho, gente, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não. Então, assim, tem coisas que a gente precisa entender e saber se a gente está pronto para responder. Então, olham coisas que foi um trabalho que foi feito com alguns pacientes que tinham acabado de descobrir que iam ser estomizados, né? E olha o tipo de pergunta que acontece, né? Eu vou me alimentar normalmente? Eu posso usar as mesmas roupas que eu usava? Vou voltar ao trabalho? Como vai ser na escola? Eu vou morrer? Eu vou ter vida social? Eu posso engravidar? Né, tem muitas mulheres jovens com doenças inflamatórias ultimamente, tem acontecido muitos casos de jovens de 20, 30 anos fazendo estomas permanentes por conta de doença de Crohn, por conta de colites, né? E elas têm essa dúvida, pode engravidar? Como que você faz com o abdômen, né? Você tem um estômago ali. A tripa, né? Eles falam muito isso, a tripa vai sair toda por esse buraco, né? Como que ela vai ficar presa? Eu vou sentir vontade de evacuar? Eu posso praticar esportes? Então, assim, isso é um alerta para saber se a gente está pronto para responder esse tipo de coisa. Porque imagina como que você pode estabelecer uma comunicação terapêutica com o paciente se a hora que ele te perguntar alguma coisa, você se chocar mais do que ele, né? Então, assim, não é para tudo que a gente tem que ter resposta, mas tudo pode ser perguntado. E a gente pode correr atrás disso, né, de uma maneira natural, sempre tentando encarar que o estômago, ele é o que está salvando a vida desse paciente. A base para se cuidar de um paciente estomizado é sempre orientar e acompanhar. E isso vai desde o diagnóstico que ele teve até o último dia, seja de um estômago reversível ou seja de um estômago que é irreversível. E aí vocês vão ter que sempre ponderar, essa vai ser sempre uma relação de equilíbrio entre o que se planeja
de uma forma individual, não dá, gente, para a gente entender que existe uma fórmula mágica para falar de estômago com o paciente. Cada pessoa tem uma reação, cada pessoa tem um tempo para aceitação, tem pessoas que passam, e isso é estudo mesmo, né, passam por todas as etapas do luto, quando elas sabem que elas vão ser estomizadas, né? Como se ela vivesse o luto em todas as suas fases, a negação, aí depois a depressão, aí vem só depois lá no final que ela consegue se convencer de que aquilo foi bom e aceitar. Ela ressignifica aquilo e aceita, não é do dia para a noite. É só vocês pensarem que vocês podem estar saindo daqui agora, ser atropelado, passar um caminhão lá em cima da barriga de vocês e amanhã vocês estão estomizados. Pensa, né, na trajetória toda, com um estômago que você nunca imaginou na sua vida, né? Então, você passa por todas essas fases de luta e a gente tem que saber respeitar. No momento que você for ensinar o paciente sobre o autocuidado, ele precisa estar receptivo a isso. Não adianta, eu já vi enfermeira que só porque era o dia de fazer orientação, ela vomitava um monte de informação e o paciente estava olhando para o vazio, ele não estava nem aí com o que ela estava falando. Isso não é fazer autocuidado. Isso não é modificar e transformar a vida da pessoa, é você cumprir só a sua tarefa para você ir para casa com a consciência mais limpa. Isso não é fazer enfermagem, tá? Então, assim, precisa ter um envolvimento do paciente. Se o paciente não está aceitando, ele está demorando muito em uma dessas fases, ele não quer ouvir, ele não quer olhar. Eu tive paciente que não quis olhar para o estômago. Ela não queria olhar de jeito nenhum para a barriga dela, né? Então, todo mundo que entrava para cuidar, ela virava o rosto e ela não olhava. A gente teve que pedir uma intervenção da família. Alguém tem que ajudar essa pessoa em casa, porque ela não pode ficar eternamente lá no hospital. Só que ela não pode sair do hospital sem saber o que fazer com aquele estômago, tá? E sai, gente, olha, gente, o que sai de paciente sem saber o que fazer, que depois liga e fala, olha, saí daí, tô com o mesmo, pus um curativo e tô com o mesmo curativo desde que saí, eu tô trocando a gase, gasto horrores. Eu já peguei paciente que volta com uma dermatite absurda, porque não sabia o que colocar, não sabia que não tinha dinheiro para comprar bolsa, usava tipo saquinho de mercado. Então, assim, perde completamente a qualidade de vida. A pessoa quer morrer, porque como que ela vai viver desse jeito, né? Isso é tudo falta de orientação, é culpa nossa, tá? Nossa mesmo. Olha só, vamos para a segunda pergunta. Então, aí no primeiro PO, isso tudo foi meio que antes, né? Então, no primeiro PO da confecção do estoma, da colosstomia esquerda, essa enfermeira, ela foi acompanhada da estomaterapeuta. A estomaterapeuta não estava lá para demarcar, lembram? Quem marcou foi o próprio cirurgião, porque não tinha nenhum enfermeiro que pudesse fazer isso. O cirurgião raramente desce no quarto do paciente para fazer a demarcação. Ele vai fazer essa demarcação quando o paciente já está lá na mesa cirúrgica, normalmente ele já está anestesiado, deitado, tá? Então, ela foi depois para a estomaterapeuta, que voltou lá da folga, e foi ver essa paciente no primeiro PO. E percebeu que tinha o seguinte quadro no prontuário. Paciente apresenta um estômago vermelho brilhante, em quadrante inferior esquerdo, com discreto edema, protusão presente, secreção sero-sanguinolenta em pequena quantidade na bolsa, fluidos hidroaéreos ausentes e leve hiperemia periostomal. Existem 3 alternativas aqui. O estômago está normal e dentro do que se espera no pós-operatório. 2, há problemas e sinais de complicação com esse estômago. E 3, há complicações agudas relacionadas ao uso do dispositivo. Quero que vocês analisem aí. Todas estão certas, apenas a 1 está certa, apenas a 2 está certa. E faltou apenas a 3 está certa também. Um minutinho para vocês. Pro, Oi. eu vou sair da aula porque eu estou indo para o estádio. Você vai agora, Jô? Eu vou entrar agora, eu vou entrar um pouquinho. Tá bom, meu amor. Depois você vê direitinho na aula gravada, tá bom? Tá bom, Qual obrigada, você acha que é aqui? Você acha que tá qual certa? Eu penso que está a 1. Ah, que todas estão certas? Não, a letra B, a 1 está correta.
Ah, na letra B, que é apenas a 1 está correta. Tá bom. Depois você assiste lá e você vê se você acertou, tá bom? Aquelas bem assim, castigo que você vai sair. Obrigada. Beijo, querida. Vai com Deus. E aí, gente? Quem fala para mim? O que vocês acham? Eu acho que é a 2. Há problemas de sinais de complicação devido a não estar tendo os ruídos hidroaéreos. Seria isso? Bom raciocínio, Patrícia. Bom raciocínio. Vamos falar sobre isso. Quem mais acha que é? Então, você acha que qual que está certa? Qual que é a B ou C? Todas estão certas, apenas a 1 ou apenas as 2? A C, Ou né? Apenas a 2. apenas a 2, tá. Quem mais, gente? Vocês estão aí? Comigo? Vou ter que sortear alguém. Vamos, gente. Vocês estão aí? Jamila, Patrícia, Igor, Carla, Edneia, Edna. Qual a letra que vocês iam arriscar aí? Simone, fala Simone, tá com o microfone aberto. Eu já falei, Pro. Foi você que falou agora, amor? Desculpa. A Patrícia falou e aí eu falei também. Michele, Letícia, Rodrigo. Oi, Pro, bom dia. Oi, Mi, tudo bem? Tudo, eu sou do nono à noite, aí eu entrei Você hoje da na tua noite, eu aula. vi. É, Que bom, bom, legal. eu acho que é a 1, alternativa 1 somente. Tá bom. Que o Tá estômago bom? está Obrigada. tem o que se espera. Obrigada. Obrigada. Ninguém mais? Vocês estão tão quietos hoje. Eu vou fazer vocês abrirem todas as câmeras para vocês ficarem mais agitados. Que aí vocês ficam preocupados que eu estou vendo vocês. Você ia ficar assustada. Melhor não. Na aula de sábado eu faço os alunos tudo abrirem a câmera. Agora eles falam, Pro, eu já me arrumo um pouquinho para a sua aula, porque senão eu passo vergonha. Lá, então, tá bem? Isso aí. Muito bem, vocês não querem falar, então eu falo. Então, olha só, por que a gente não pode pensar em todas as alternativas, né, como corretas? Porque olha só esse cenário, a gente está no primeiro PO, e num primeiro PO, a gente acabou de mexer, de manusear esse intestino. Então, esse edema que aparece, por mais que ele seja discreto, tem casos em que ele não é discreto, que ele é gigante. Esse edema, ele é esperado, tá? Então, isso não é uma complicação de um estômago, né? Protrusão ou protusão é o termo que a gente dá para a altura do estômago. Então, precisa estar presente. Tem gente que já respondeu essa pergunta falando para mim, essa protusão presente é boa ou é ruim, né? Então, protusão quer dizer que ele está acima do nível da pele, e é o que se espera para um estômago bem confeccionado. Tá? A secreção serossanguinolenta saindo do estômago na bolsa é absolutamente esperada por conta dessa recente cirurgia, né, essa ressecção recente, e mesmo os ruídos hidroaéreos, que a Patrícia comentou, que é importante eles não estarem ausentes, né? Muitas vezes no pós-operatório, no primeiro pós-operatório ainda, o paciente não entrou com dieta, ele não se movimentou, e aí ele não tem mesmo ruídos hidroaéreos, ou se tem, está muito diminuído, tá? Então, não é também algo que a gente possa chamar de uma complicação, tá? Então, a gente não vê complicações aí com esse estômago, e não vê complicações relacionadas ao uso do dispositivo. Essa leve hiperemia periestomal quer dizer o quê? Que periestoma é em volta desse estômago. A gente sabe que toda hiperemia em volta do estômago, ela não é algo que seja bom.
Porém, aqui, gente, pensa que é uma pele que nunca tinha tido, né, nenhum tipo de abordagem, nenhum tipo de adesivo, e agora ela também vai precisar passar por uma adaptação. Ela vai precisar passar por um ajuste ali da sua resistência, para esse sistema tegumentar entender que ele pode ficar bem, mesmo embaixo de uma placa 24 horas por dia. Então, é normal que quando você remova essa placa, ou quando você olha esse estoma, e você vê em volta dessa bolsa, uma leve hiperemia, que é reacional, que é como se fosse uma adaptação dessa pele, tá? Mas não relacionada ainda ao efluente, aquilo que sai desse estômago. Então, aqui o que a gente tem de alternativa é que só um mesmo está certa, tá? Esse estômago está normal e está dentro daquilo que se espera no pós-operatório. Michele, parabéns, você que recebe parabéns, porque você que falou sua respostinha aqui. Então, olha só os estomas intestinais nas suas porções, tá? Então, aqui, só para ilustrar para vocês, quando a gente tem uma ileostomia, que está aqui na ponta, né? Então, você tirou todo o cólon, e aí sim, ficou só com o ilho, e a sua estomia vai estar aqui. Ó, meu filho aqui falando oi. Fala oi. Dá licença, filhote. Era só um pouquinho, gente. Desculpa, gente. Ele fica todo curioso. Ele vem aqui falar, ele vem falar oi para os alunos, vem saber o que eu estou falando. Tem dia que ele vem supervisionar se eu estou trabalhando. Perdão, tá? Então, aqui, ó, só para mostrar o que a gente retira quando a gente fala dos estomas. Ó, então, se eu tenho uma ileostomia, eu retirei tudo isso aqui, ó. Tirei todo o cólon. Se eu tenho uma colostomia que está localizada mais na parte de cima do abdômen, e ela está do lado direito, ela pode ser uma colostomia que foi feita no ascendente. Então, eu tirei transverso, descendente e reto. Fiquei com uma colostomia aqui em cima, tá? Na porção de cima. A ileostomia, normalmente, ela está na parte inferior do abdômen, do lado direito. Aqui, quando a gente tem uma estomia que foi confeccionada na parte superior do abdômen, do lado esquerdo, a gente vai suspeitar que foi uma ressecção de toda a parte descendente e sigmoide reto. E quando for aqui do lado esquerdo para baixo, né, na parte descendente inferior, a gente vai entender, então, que esse paciente teve a ressecção só de sigmoide reto, tá? Só da parte da porção inferior, que foi o caso dessa nossa paciente aqui. As características normais de um estoma, só para enfatizar, né? O estoma, ele é uma mucosa invertida, então ele tem que ser vermelho vivo, úmido, brilhante, e não pode doer ao toque, tá? Então, isso é uma informação importante. O paciente tem que entender que ele pode tocar no estômago quando ele toma banho, para lavar, e ele não pode sentir dor. Se ele sentir dor quando ele toca no estômago, tem alguma coisa errada, é um sinal, tá? E quanto à sua forma, ele pode ser regular ou irregular. Então, isso, olha quanta informação importante para uma boa evolução de enfermagem, para uma boa anotação. Eu tenho um paciente que tem um estômago, você tem que descrever a cor, o aspecto dele em relação à umidade, se ele está brilhante, se ele dói ou não. Depois você vai olhar a forma. Ele é regular, quer dizer que ele é redondinho, tá? E se ele é irregular, é porque às vezes a gente tem estomas de forma ovalada, de forma em 8, tá? E ele é irregular. Isso é importante para quê? Para a gente saber como que vai recortar essa bolsa, que vai colocar aqui. E ele pode estar protuso, que é quando ele está acima do nível da pele, que é melhor para se colocar a bolsa, e essas fezes serem canalizadas para dentro dessa bolsa, ou ele pode se encontrar plano. Plano é quando acontece algum problema aí na confecção, que esse estoma, ele fica no mesmo nível da pele. É um estoma que é um pouco mais difícil de cuidar, a gente vai ter que fazer uma barreira antes de colocar essa bolsa, porque senão vaza
com muito mais facilidade, tá? Então, são todas as informações aqui que enriquecem muito a nossa anotação, a nossa evolução de enfermagem. Aqui, só para vocês conhecerem as características, tem a técnica cirúrgica, né? Então, a técnica cirúrgica que a gente faz estomas intestinais terminais, ou em uma boca. Então, o que que é isso? É um estômago que tem uma boquinha só, que é esse que vocês estão vendo na foto, e que normalmente ele é terminal, ou seja, ele está no fim de uma ressecção. Eu tirei um pedaço do intestino e eu vou lá e coloco o estômago. Normalmente, quando ele é em uma boca terminal, não é muito clara a chance de fazer a anastomose e reconfigurar esse trânsito intestinal. Então, a gente pode dizer que talvez ele seja um estômago permanente, talvez, nem sempre, tá? Aqui mostrando que o cirurgião, então, faz um acesso pelo abdômen, pela musculatura, todo estômago precisa ser sustentado pelo músculo reto, nós vamos falar disso depois, e aí ele faz uma inversão, então ele puxa um pedaço do intestino, tira o que ele tem que tirar, e ele abre isso como uma flor, por isso que ele fica com esse aspecto, ó, e faz essa sutura invertida, essa mucosa invertida. Esse aqui é um estômago que a gente pode escrever, um estômago em uma boca ou um estômago terminal. E a gente tem o estômago que é em duas bocas ou em alça. Tá? O que que é esse estômago em duas bocas ou em alça? É quando eu puxo a alça toda do intestino para fora, faço uma ressecção, tiro o que eu tenho que tirar e ele é invertido, né? E é preso em duas bocas, uma que vai funcionar e a outra que só vai ficar saindo muco. Mas, Beth, para que deixa duas bocas? Porque é horrível colocar uma bolsa no estômago assim, ó, com duas bocas. Porque há uma intenção de que assim que o paciente se recuperar, você fazer uma anastomose, você juntar essas duas porções e costurar de novo, para que você restaure esse trânsito intestinal e volte ele lá para dentro do abdômen. Então, quando há essa intencionalidade, o caso permite, a gente deixa esses dois segmentos próximos para essa aproximação. Esse é um estômago que, quando a gente olha, assim, sem conhecer muito a história do paciente, a gente pode entender que ele é temporário. Ele está ali para aliviar alguma coisa, para dar um tempo para alguma área que foi machucada se restaurar. Por exemplo, quando é ferimento por arma de fogo ou traumas abdominais, né, de acidentes e tal, é muito comum esse, porque a pessoa não tem um problema no intestino, ela teve um problema por conta de um trauma. Quando ela fez uma correção desse trauma, ela fez uma cirurgia abdominal e aquilo ali ficar um tempo sem o trânsito intestinal, aquela parte vai se recuperar bem e ela pode fazer esse trânsito intestinal voltar ao normal com uma ostomia de duas bocas ou em alça, tá? Então, isso aqui só de olhar para o estômago a gente já vai entender. Então, isso é muito comum para esses casos. E para criança, gente, é muito comum fazer o que a gente chama de estômago em barreira dupla. Barreira dupla, o que que é? A mesma coisa, só que em vez de deixar as duas boquinhas juntas, né, a criança tem um intestino muito pequenininho, não dá para fazer essa ressecção e deixar uma parte dele para suturar. O que que acontece? Então, você tira, normalmente crianças muito novinhas, que têm aquelas necroses, né, de intestino, por uma série de motivos, ou por própria imaturidade mesmo do aparelho gastrointestinal, e aí precisa tirar uma parte, uma porção do intestino e fica com os dois estômagos, ó, implantados totalmente separados. Tem uns que ficam com espaço, tá vendo? Entre os estômagos, tem outro que fica bem coladinho, mas está totalmente separado. E aí a gente tem que tomar um mega de um cuidado para proteger toda essa pele aqui em volta, né? Então, ele é separado em dois estômagos, um é proximal, o outro é distal, sendo que o distal, ele não funciona para fezes, ele vai funcionar só porque o intestino continua o movimento, então forma muco, então a gente vai ver que sai um muco, e o estômago proximal é o que está lá ligado ao estômago e ao restante do intestino, que vai funcionar expelindo fezes. Presta atenção, isso é muito importante na hora que, por exemplo, esse paciente tem que fazer um exame
ou tem que fazer uma lavagem intestinal, e você precisa saber qual das boquinhas que você vai fazer esse procedimento, tá? Já vi gente fazendo procedimento no estômago distal, naquele que só funciona para muco, e não fez a limpeza intestinal, porque fez isso em adulto, tá? Fez a lavagem intestinal na boquinha errada. Então, assim, gente, o enfermeiro precisa saber, tá? Identificar qual que é o efluente. Ah, Beth, mas são iguais, como que eu sei? Fica observando um pouquinho. Você vai ver que no funcionamento do estômago sempre tem aquele que vai estar com sujidade de fezes e aquele que vai estar apresentando muco, tá? Pela observação a gente consegue saber. E aqui, só para fechar, a ileostomia. A ileostomia, ela tem uma característica um pouco diferente da colostomia, porque ela é feita no ilho. O ilho, ele é mais fino, é uma alça mais fina. Então, não dá para fazer aquela inversão em forma de flor, né, que o cirurgião faz. E ele fica tem que ficar mais alto, né, com uma diferença da protusão um pouquinho maior do que o estômago feito no cólon. Isso por quê, gente? Porque a característica do efluente é muito mais líquida. Então, se o médico faz um estoma, né, uma ileostomia com uma porção pequena de intestino para fora, as chances de depois que esse edema passar, essa ilha ficar muito pequenininha, o tempo todo drenando líquido com pH super corrosivo dentro de uma bolsa, a chance disso molhar essa placa descolar e dar um problemão é grande. Então, existe uma recomendação de que uma ileostomia, ela tem que estar entre 2,5 a 4 centímetros do plano da parede abdominal. Então, ela é bem mais alta. Quando vocês olharem o abdômen como uma ilha, vocês vão entender que porque ela não para de funcionar. Às vezes, para trocar a bolsa, você tem que pegar uma gase e colocar dentro do orifício, senão você suja tudo, né? Só o período de você tirou uma, já pôr a outra. Se você demorar um pouco, for recortar a bolsa, você vai sujar todo o leito do paciente, tá? Porque realmente é um efluente que não para de drenar. É uma coisa mais delicada para a pele, né? Por conta do pH, e por isso essa altura do estômago favorece a drenagem para dentro da bolsa, tá bom? Beth, não peguei o prontuário, não peguei nada. Tem um paciente estomizado, estou passando lá na frente do quarto, me chamaram para ver. Olha o abdômen dele. Primeira coisa que você vai olhar é a característica do estômago. Tá vermelho, brilhante, bonitinho, beleza. Segunda coisa que você vai olhar, qual que é o local que ele está? Ele está em cima do abdômen, ele está embaixo do abdômen. Se ele estiver na parte de baixo, as chances de ser uma ileostomia é grande, né? E se tiver à direita, quase certeza. Agora, se estiver acima e à direita, pode ser que seja uma colostomia. O que vai tirar a sua dúvida? A altura. Se ele for mais estreito, como ele é uma alça mais estreita, só acontece uma eversão, tá vendo? Eles só fazem tipo uma inversão e prende. Então, ele é mais liso. Ele não tem aqueles gominhos que nem a colostomia, tá? Já a colostomia, não. Terceira pergunta, para a gente aí finalizando aqui, a questão da demarcação. Olha só. Na posição sentada, quando a paciente sentou, que a estomaterapeuta pediu para ela sentar, o que aconteceu? Houve o descolamento da bolsa que ela estava com uma bolsa em 2 peças. O que é uma bolsa em 2 peças? Primeiro você põe a placa, depois você cola a bolsinha em cima, tá? E ela foi percebido que o estômago estava localizado numa prega cutânea. O que é uma prega cutânea, gente? Vulgo o quê? Alguém me fala. O que é uma prega cutânea? Não sabe? É algo mais superficial. Algo superficial, não está tão profundo. É isso? Não. Olha só, o estômago está localizado numa prega cutânea. Isso é bom ou ruim? Ruim. Ruim, por quê? Uma dobra, provavelmente, Uma né? Isso vai ficar dobra. desconfortável. Perfeito. Prega A famosa dobrinha. Show. Prega cutânea é uma dobra. Então, imaginem vocês que
O estômago dessa paciente ficou no meio de uma dobra do abdômen. Então, quando a gente senta, deitado, a gente tem o abdômen retinho, plano, bonito, né? Quando você senta, você faz as dobras, aparecem as bolsinhas, né, e tudo mais que vem junto aqui. E aí, imaginem vocês que esse estômago foi localizado numa prega cutânea, que é o nome chique para dobra do abdômen. E aí, essa bolsa dobra junto, e ela não consegue ficar aderida, né, 100% com essa pele. E aí as enfermeiras, então, começaram a discutir em relação aos fundamentos básicos para a confecção desse estoma. Olha só os fundamentos que elas discutiram, foram 4, tá? Observar a distância adequada da área onde será confeccionado o estoma, com pontos críticos que devem ser evitados. Marcação prévia recomendada a ser realizada no pré-operatório em conjunto com a orientação do paciente. Marcação temporária para a avaliação das diferentes posições antes da marcação definitiva. E demarcação com o uso de caneta cirúrgica para direcionamento do local do estoma para o cirurgião. Qual seria a melhor resposta para essa discussão que elas tiveram em relação aos fundamentos básicos para a confecção do estoma? Nenhum fundamento foi seguido? Foram seguidos só o 1, 2 e o 3? Foram seguidos só o 2, 3 e o 4? Ou todos os fundamentos foram seguidos? Analisem aí, vou sortear alguém para responder. Vou contar o 10º de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adriana. Tá aí, Adriana? Oi, Pro. Oi, Sim, meu amor. estou Tudo bem? aqui. Fala para mim o que você bom? acha. Tudo jóia, graças a Deus. Que bom ter você aqui. O que você acha aí? Que elas discutiram, qual o fundamento, né, desses 4 itens aí? Nenhum foi seguido? Você acha que foi seguido 1, o 2, o 3, o 3, o 2 e o 4, ou todos foram seguidos? Eu achei que foi seguido o 3, o 2 e o 4. Você acha que eles fizeram a marcação temporária, que eles fizeram a marcação prévia, e que eles demarcaram com o uso de caneta cirúrgica para direcionar o local? Espera aí. Não, acho que isso daí eu acho que isso é o que deveria ter sido feito, né? Isso. Na verdade, é o contrário. É que eu tô Essa sem questão, dormir, olha, então... essa questão é de um concurso, olha como ela é capciosa. Né? Isso daí é o contrário, né? Isso daí é o que deveria ter sido feito. Então, na verdade, a 2 e a 3, né? Que, na verdade, não foi feito, né? Não foi feito. E o 4 foi feito? Sim. O 4 não foi feito. Então, a resposta certa da pergunta é a letra A, né? Então, elas discutiram em relação aos fundamentos básicos que nenhum fundamento foi seguido. Então, olha só o que a gente vai falar agora, caminhando aí para o finalzinho do nosso encontro, né? Os fundamentos básicos para se confeccionar um estoma são esses 4 aí, mais alguns, e que não foram seguidos, tá? Então, olha a repercussão de tudo isso. A hora que ela sentou, a bolsa saiu. Então, por que a gente fala de demarcar o estoma? Vamos entender agora, então, como que a gente faz para demarcar? Vocês poderão demarcar. Olha só que coisa interessante. Tem muita gente que fala, não demarco porque eu não sou estomaterapeuta, tá? Só que um estomaterapeuta, sim, ele tem que demarcar, sim. Se um hospital tem, você tem que chamar e é prioridade. Mas se ele não está lá e você tem o conhecimento, sabe o que você está fazendo, você precisa fazer isso pelo paciente, tá? Então, não, é igual o desbridamento, não é uma técnica privativa, mas você tem que saber o que você está fazendo. Porque se você fizer do jeito certinho, você vai ajudar demais a evitar esse tipo de problema. Então, a primeira coisa, você tem que saber que tipo de cirurgia que esse paciente vai fazer, justamente para entender qual vai ser o quadrante que provavelmente o médico vai usar.
a gente nunca demarca, gente, um quadrante só. Porque, por exemplo, tem casos de câncer que às vezes o paciente, ou doenças inflamatórias mesmo, que o médico abre o abdômen do paciente achando que vai tirar uma porção de 15 centímetros, só que quando ele vê o negócio ali dentro tá muito mais alastrado e ele tem que tirar mais 30, 40 centímetros. Então, aí não sobra muito intestino para ele levar lá para o lado esquerdo. Aí ele é obrigado a colocar do lado direito. Então, o que a gente sempre faz como boa prática? Demarca dois lados. O melhor ponto do lado direito e o melhor ponto do lado esquerdo, tá? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que descobrir que cirurgia esse paciente vai fazer, tá? Depois, como que eu demarco essa estomia? Existe uma técnica, né? Então, nem todo mundo tem um abdômen facinho, assim, ó, de a gente encontrar um músculo reto, mas todo mundo tem músculo reto, tá? Por mais que ele não pareça tão reto, né? Tem hora que eu olho para mim e falo, meu Deus, eu sei que eu tenho, ele está aqui em algum lugar, mas ele está lá, tá? Você acredita, ele está lá. Então, tem gente que é fácil de você olhar e ver, né? Ou o paciente é magrinho, faz só uma forcinha que ele faz com o abdômen e ele já enrijece. Mas todo mundo consegue ter o músculo reto localizado, tá? E aqui eu deixei para vocês como fazer isso. Então, é um músculo que é importantíssimo na hora de fazer o estoma, porque o estoma tem que passar por ele. Aquela parte do intestino que vai ser esterilizada precisa passar por entre o seu músculo reto para que ele possa ser sustentado. E aí aconteça de você emagrecer, ou aconteça de você engordar, aconteça de você fazer um esforço, esse músculo, esse estômago está sustentado pelo seu músculo, tá? Então, a identificação desse músculo acontece você fazendo a palpação e a inspeção. Então, você vai pedir para o paciente deitar, colocar a mão na cabeça como se fosse fazer um abdominal e só fazer um pequeno movimento para levantar a cabeça. Quando ele faz isso, a gente com a polpa digital vai caminhar no abdômen dele com os dedos até sentir que enrijeceu. Então, você vem da lateral até no sentido da lateral até o umbigo, né, até a região mediana, e aí a hora que você sente uma diferença entre uma parte mais endurecida é o ponto que começou o músculo reto. Você vai lá e faz um risco com a caneta, tá? Então você pede, não precisa falar para o paciente fazer uma abdominal desse jeito, mas só o fato dele fazer isso já faz com que ele delimite para a gente onde está o músculo reto. E aí a gente vai escolher a área que é suficiente para colocar esse dispositivo. No adulto, pensa que você tem o estômago e você tem que ter uma área em volta livre para colar a bolsa. Essa área tem que ser de 5 a 6 centímetros quadrados. Agora, na criança, a gente vai avaliar, claro, tem criança grande, tem criança pequena, mas tem que ser pelo menos de 3 a 5 em crianças maiores, tá bom? O que é importante? Lembrar que a gente precisa deixar uma área para essa bolsa ficar coladinha. Como que a gente vai começar a arriscar, né, esse paciente? Vai começar a delimitar, então, o músculo reto, ó. Eu vim caminhando com os meus dedos por aqui, pedi para ela colocar a mão na cabeça. A hora que eu senti uma diferença, que aqui estava mais mole, aqui endureceu, opa, cheguei aqui no músculo reto, né, dela. O músculo reto dela está para cá. Então, eu tenho que agora separar todos os rebordos, né, que tem rebordo costal, que são os ossos que vão causar sinuosidades na pele e que vão poder prejudicar a colocação dessa bolsa. Então, eu venho e risco abaixo das costelas, né, os dois rebordos costais, e aqui na crista ilíaca, tá, os dois lados da crista ilíaca. E aí, eu consigo passar, então, a partir daquela referência de que eu preciso de 4 a 5 centímetros do umbigo para a direita e para a esquerda, uma área para colocar essa bolsa. Eu sei que eu tenho que fugir de cicatriz umbilical, né? Então, eu preciso, aqui no mesmo caso daquela paciente, ó, eu vou marcar a partir do umbigo, mais ou menos 4 centímetros, né, para cada um dos lados, dentro do músculo reto. Então, eu estou fugindo daqui. Se fosse um estômago alto, eu poderia usar esse quadrante aqui, que está dentro do músculo reto e longe do rebordo costal.
E aí eu faço essas medidas, eu pego uma reguinha comum, não precisa ser régua descartável nem nada, qualquer régua higienizável, tá? E eu vou medir a partir dessas marcas de 4, né, de 3 a 5 centímetros. Eu costumo usar 4, né, com paciente de porte médio. Então, você vem em média, ó, se fosse aqui em cima, 4 centímetros. Aqui, por exemplo, você mede 4 centímetros daqui para cá, 4 centímetros daqui para cá. Eu vou marcando com essas bolinhas, tá vendo? E aí, depois você vai ter que fazer um teste, que foi o que não aconteceu com essa paciente. Normalmente, quando o médico cirurgião faz a demarcação, normalmente, tá? Não estou generalizando, eles só fazem com o paciente deitado. E umas coisas mais importantes que tem para você conseguir achar o lugar certinho da estomia é fazer o paciente ficar sentado, tá? Porque é aí que aparecem aquelas dobrinhas, tá? Aquelas pregas cutâneas. Então, o que que a gente faz? Pega uma plaquinha aqui, ó, pega uma placa, que pode ser essa, que é sem bolsa, que é só a placa, ou pode ser a própria bolsa mesmo, né, com adesivo, cola naquele lugar que você planejou. Então, aqui estão os três pontinhos, ó, porque essa paciente precisa de um estoma na parte inferior. Eu estou marcando os dois lados, como eu falei para vocês. Aí eu venho, colo essa bolsa e falo para ela, senta, por favor, né, e fique em pé. Em pé para quê? Para ver se o próprio paciente consegue enxergar aquela região. Às vezes, você tem área mais livre para cima, e se a pessoa tiver o estômago um pouquinho mais para cima, vai ficar melhor para ela olhar. Aí você vai e ajeita esse ponto, tá? Então, essa bolsa, essa plaquinha que a gente põe, ela serve para garantir que a gente está vendo o quê? Que esse estômago ficou fora da dobra. Olha aqui a dobra que ela faz aqui, ó. Tá vendo? Nessa primeira foto aqui, ó, vocês veem dobra? Aqui, ó. Não tem dobra nenhuma, tá? Abdômen liso, retinho. Na hora que ela senta, olha aqui, a dobra que faz. Então, se eu colocar esse estômago aqui, gente, nada no mundo vai fazer essa bolsa ficar presa nesse estômago. Então, pensem na distância, é coisa de 5 centímetros, 4, 5 centímetros pode fazer toda a diferença na vida do paciente, tá? Então, aí você vai, cola de um lado, cola do outro, vê que essa área aqui, ó, que ficou dentro do músculo reto, a 5 centímetros da cicatriz umbilical, de crista ilíaca e das outras partes, né, de rebordo costal, estão dentro de uma área que vai ser excelente para a confecção do estômago, tá? A gente tem casos em que é fácil de fazer, mesmo pacientes obesos, e tem casos em que a situação é terrível, e a gente já tem um super desafio para ser superado. Imagine se a gente não medir, se a gente não fizer um estudo desse abdômen, pensando no melhor lugar. Como que esse paciente vai ter, gente, algum tipo de qualidade de vida aí no que sobrar de vida para ele, enfim, no que ele tem ainda para viver, né? Então, a gente pode minimizar demais o sofrimento das pessoas se a gente tem esse olhar e se sabe o quanto isso é importante, tá? Aí, depois que eu vi o lugar certo para demarcar, normalmente a gente apaga todos os outros riscos, né? Que a gente faz um mapa mundi no abdômen do paciente, e testa, põe para lá, risca a bolinha, põe para cá. Aí a indicação é fazer mesmo uma marca grande, né, circular, que é uma marca mais conhecida, nada de fazer xizinho, seta, essas coisas, a gente faz uma bolinha preenchida mesmo com a caneta permanente, aquela caneta de varizes, né, para justamente não sair essa demarcação na hora que o médico cirurgião fizer a degermação desse abdômen. E essas reguinhas eu gosto de colocar aqui só para mostrar para vocês que elas são descartadas, elas são todas jogadas no lixo, eu morro de dó, elas vêm dentro da caixa, então cada caixa que vem 10 bolsos, vem uma plaquinha dessa, é uma régua. E essa régua, se vocês acharem ou fizer um combinado com o pessoal do hospital, fala para guardar para vocês, porque quando o paciente sai de alta, se ele leva essa régua, é muito mais fácil para ele medir o estômago e saber qual é a medida que ele vai usar para cortar essa bolsa no tamanho exato. Porque o segredo para a gente cuidar de um estômago é fazer essa bolsa ficar presa o máximo de tempo que ela puder, na recomendação de fabricantes aí, variando de 4 a 7 dias, não vazar e ter aí o seu estômago demarcado para que ela possa permanecer o máximo de tempo que puder. Sempre pensando que
uma bolsa recortável, ela é muito melhor, porque você mede o estômago e ajusta esse orifício da placa o máximo que puder nessa mucosa. Então, não pode deixar espaço de pele exposto dentro da bolsa. Eu vejo muita gente na enfermagem pegando bolsas já pré-cortadas, que são bolsas prontas, com recortes padrão, e vai lá e bota em cima do estômago, né? Então, fica o estômago aqui e aquela bolsa de 36 centímetros, bem maior, né? Com espação de pele em volta. Se isso acontece uma série de complicações e a gente tem aí um paciente que vai ter um problema grande de dermatite peristomal. Vai machucar uma pele que poderia estar protegida debaixo daquela resina, porque essa resina, ela é resistente e ela serve como uma barreira protetora. Tá bom? Digam-me, deu para aprender alguma coisa nessa revisão da gente aí de 1 horinha? Com certeza. Deu para lembrar? Com certeza, aprendi muita coisa que eu nem sabia. Carla, que bom, fico feliz. Para quem já teve aula, deve ter ficado até um pouco repetitivo, porque eu falo mesmo, eu gosto desse assunto, eu acho que precisa enfatizar, mas é importante para vocês vão ver pacientes estomizados, a gente vai se deparar com eles, a gente precisa ser alguém que sabe fazer, né, um cuidado mais correto e orientar a equipe, principalmente orientar a equipe e orientar o paciente. Certo, meninos? Tudo bem? Beleza. Tudo bom? Então, vamos embora? Tudo bem. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. E essa aula vai ficar gravada depois para os colegas que quiserem assistir. Agradeço de coração, tá bom? Obrigada. Beth. Obrigada, Pro. Beijo. Beijo. Da Alguém quer perguntar? Eu, a Patrícia. Oi, Paty, diga, amor. Ô, Beth, eu acompanhei a sua aula hoje de estomas e as duas da semana passada. Eu preciso fazer aquele relatório que você pediu para enviar por e-mail ou só participando da aula não precisa fazer? Cada pessoa tem que participar de 5 aulas, tá bom? Então, pode ser tanto de manhã quanto de noite, e participando de 5 aulas, a gente já vai ver lá 5 vezes o nominho de vocês, já contabiliza. Agora, quem não conseguiu entrar, que eu não vou ter o nome na lista, aí eu preciso que entre, que assista e me mande um relatório, porque senão eu não sei que a pessoa assistiu, entendeu? Tá bom, entendi. Mas não tem problema, pode ficar tranquila que a gente verifica assim. Pro, Tá bom. e eu Obrigada, sou Beth. da noite, 10º. E hoje Oi, eu meu vou bem. para estágio. No meu caso, Tá. eu sou da noite, do 10º semestre. Tá. Como eu tive férias esses dias, por isso que eu assisti a aula agora de manhã. Então, tá ok? Tá ok, tranquilo. Daí você não vai assistir da noite porque você vai no estágio, né? Isso. Isso, tranquilo. A gente só não conseguiu repetir os mesmos temas, né? Então, por isso ficaram alguns temas diferentes. Mas depois, no final dessa semana, a gente vai mandar uma tabela com cada um dos temas e todos os links. E aí, quem perdeu, digamos que eu assisti só 3 aulas. A Beth vai ver meu nome na lista de presença em 3 aulas. Vai faltar 2 encontros. Aí assiste 2, faz um resuminho para mim e manda no e-mail. A gente documenta que a pessoa assistiu já. Tá bom? Beleza, Pro. Obrigada. Então, tá, beijo, fiquem com Deus, viu? Obrigada. Obrigada, Pro. Até mais. Imagina, até. Até.